E o nosso desejo é que você que veio até aqui seja exposto à palavra de Cristo Jesus, que o Evangelho de Cristo Jesus seja vivo e verdadeiro na sua vida e que você possa desfrutar de vida plena e vida eterna, hoje e para sempre. Nosso desejo é que através da ministração da palavra, o seu coração possa ser tomado pela beleza do Senhor e que você possa ter uma vida transformada, experimentando o poder de Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Então, se você nos visita, seja muitíssimo bem-vindo. E se você é da casa, depois você passa lá no final, me dá um abraço, que a gente conversa mais, tá bom? Nós estamos estudando o livro de Efésios. É um livro fascinante no qual o apóstolo Paulo aplica o Evangelho de Cristo Jesus para os dilemas que os nossos irmãos do passado estão enfrentando. Mas por ser maravilhosa a palavra de Deus, aquilo que o apóstolo Paulo falou há mais de 2000 anos atrás, continua impactando o nosso coração e continua tratando dos desafios que nós enfrentamos na nossa vida. A nossa cultura passa por crises incríveis e nós nem sabemos enumerá-las todas, mas uma coisa é certa: o Evangelho de Cristo Jesus continua sendo um instrumento que Deus usa para ensinar o seu povo a viver a vida do Evangelho onde nós estamos. E é isso que a gente vai continuar estudando aqui. Gostaria de pedir para que você ficasse de pé e lesse comigo a passagem que nós vamos estudar hoje. A passagem que nós vamos estudar está em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós vamos ver uma oração que Paulo faz pelos seus irmãos e faz por nós também. O texto diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, rebebe. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra, pedindo que nesse tempo, nessa manhã, essa palavra seja confrontadora do nosso coração e que ela seja também, Senhor, para trazer aquele cuidado que só o Senhor, Deus amoroso e misericordioso, pode prover. Peço que esse tempo de reflexão na tua palavra seja uma oportunidade de rendição diante da tua grandeza e da tua beleza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Uma das características da nossa sociedade, da crise, e uma das crises que nós vemos na nossa sociedade, é a tal da epidemia de uma solidão terrível. Por onde nós passamos, nós vemos pessoas solitárias e sozinhas, e quanto mais nós lemos notícias a respeito dessa solidão, mais assustados nós ficamos.
Uma das características da geração mais nova, aquela que está se formando na nossa sociedade, é uma geração que nasceu em um mundo digital e que entendeu que relacionamentos eles são feitos de maneira digitais. As redes sociais, para você que é da minha geração, que já está começando a ficar um pouco velho, mas ainda continua jovem no seu espírito, você viu um mundo sem relacionamentos digitais. E por causa disso, eu e você, talvez a gente tenha uma necessidade um pouquinho mais latente de proximidade com pessoas, de conversas face a face. A geração que nasceu digital, ela já transferiu boa parte dessa necessidade de relacionamentos e proximidades para relacionamentos virtuais. Eles podem ir à escola e voltar da escola e ficar o dia inteiro dentro de um quarto com um celular e sentir que isso é um relacionamento. Mas essas pessoas que têm esses relacionamentos desencarnados, elas se sentem sozinhas. Ao que parece, ter alguém com quem conversar não é a mesma coisa do que ter relacionamento com alguém. E isso é evidente quando nós pensamos nos relacionamentos que essa juventude tem desenvolvido com a IA. Eles estão usando o ChatGPT e outras ferramentas como se fossem amigos. Eles estão criando avatares de pessoas que eles gostariam de ter por perto e criam relacionamentos. E a grande vantagem da perspectiva deles é que esses avatares concordam com eles, apoiam os seus sentimentos. E nessa crise de solidão nós estamos vendo crianças que terminaram suas vidas com os conselhos da IA. Adolescentes que se sentindo tão sozinhos e solitários, sem condição de vida, e uma máquina que foi treinada para responder de acordo com as perspectivas de quem pergunta, pedindo orientações sobre como terminar sua própria vida, a inteligência artificial ofereceu. Mas pior do que isso é que nós estamos começando a observar aquilo que até um pouco tempo atrás só iria acontecer nos filmes, que eram relacionamentos com humanoides. São IAs que estão começando a ser feitas ou embaladas de maneira, pelo menos visualmente, humanoide ou quase humano, para não somente fazer as tarefas ou os trabalhos mecânicos da vida, mas para servir como uma espécie de um auxiliar, um ajudante, um terapeuta. E esses relacionamentos, eles têm em comum uma característica da nossa geração, que é tão individualista, que prefere um sistema mecânico que responda de acordo com as minhas preferências, do que investir tempo em relacionamentos com gente. E nesse sistema que a gente está vendo se formar diante de nós estamos ficando sozinhos. Nós estamos vendo uma geração de jovens e adolescentes sendo criados dentro do quarto, que não conseguem mais sair de casa. Que se o trabalho for presencial, ele não vai, porque ele precisa trabalhar de dentro de casa. Não é somente a liberdade, é que é de fato difícil o convívio com gente. E quanto mais sozinhos, mais solitários. Quanto mais solitários, mais vazios. Essa crise que nós experimentamos e que nós vemos, talvez você não experimente, eu espero que não, mas que nós vemos pelo menos, é uma característica da nossa geração, que a falta de relacionamentos significativos é um dos traços mais marcantes do vazio que nós vemos na cultura contemporânea. Vazio. Se a nossa vida é exclusivamente trabalhar, a nossa vida parece sem propósito. Se a nossa vida é exclusivamente a vencer etapas, ela parece sem sentido. E quanto mais sozinhos nós ficamos, mais vazios nós nos sentimos. Tecnologia tem feito esse papel. A nossa sociedade móvel tem produzido uma geração fragmentada. Nós ouvimos falar sobre os nômades digitais, aqueles que trabalham dentro de trens, sem precisar prestar contas para nenhum chefe. Nós olhamos para aquilo e falamos, é isso, uau, que lindo! Uma vida solitária, de quem tem maior prazer em ver paisagens da janela de um trem, do que experimentar relacionamentos reais com outras pessoas. Para piorar, tem muita gente enfrentando esse vazio, especialmente por causa das experiências ruins. Relacionamentos que eram para ser para o florescimento, mas serviram para a destruição. Pais que abusaram dos seus filhos, cônjuges que abusaram dos seus esposos, pessoas profundamente feridas e traumatizadas, vivendo esse vazio e distanciamento. E meus irmãos, nesse ambiente de competição que a gente vive,
de combate, de luta. O que tem acontecido é que quanto menos relacionamento genuíno nós temos, menos experiência genuína de amor nós sentimos. E se você prestar atenção, grande parte do vazio que nós vemos é a ausência de um amor genuíno. Você percebe que o mundo é tão individual, é tão individualista, que o amor do casamento não existe mais. O casamento é um acordo, o casamento é um documento, o casamento é uma cerimônia. Mas já não é mais sacrifício, já não é mais entrega, já não é mais para sempre. Tudo depende do caso, da situação ou do momento. É isso que faz hoje com que esses relacionamentos transacionais ou líquidos que são somente para mim enquanto me fazem bem, esse egoísmo que está dentro do nosso coração, que faz com a educação de filhos ser tão difícil. Porque filhos, nós não conseguimos estabelecer relacionamentos transacionais com os nossos filhos. Nós não conseguimos trocar nada com os nossos filhos. Os nossos filhos nos tomam, nos tiram. E esse amor sacrificial está difícil de ser encontrado. E quanto mais desconectados de experiências genuínas de amor, mais céticos e vazios nós vamos nos tornando. E meus irmãos, existe um grande dilema na vida, que é esse tal de amor nos relacionamentos. Se a gente não experimenta esse amor, ele nos destrói. Mas se nós buscamos esse amor, e nós experimentamos esse amor, e a pessoa a quem nós amamos não recebe, isso nos destrói também. Esse vazio, esse distanciamento, esse afastamento das pessoas, é porque nós não temos mais experiências genuínas de amor para oferecer e para receber. C.S. Lewis descreveu essa triste realidade nos seguintes termos. Eu vou ler um trecho dele para vocês. Ele diz o seguinte: ame qualquer coisa ou qualquer pessoa, e o seu coração certamente será espremido e provavelmente partido. Se você quiser ter certeza de manter o seu coração intacto, você não deve entregá-lo a ninguém. Envolva-o cuidadosamente com passatempos pequenos e pequenos luxos. Evite todos os relacionamentos. Tranque-o com segurança no caixão ou no cofre do seu egoísmo. Mas no caixão, seguro, escuro, imóvel, sem ar, ele mudará. Ele não será partido, tornar-se-á inquebrável, impenetrável, irredimível. A alternativa à tragédia, ou pelo menos ao risco da tragédia, é a condenação. O único lugar fora do céu onde você pode estar perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do amor é o inferno. Esse é o dilema da vida. Se por um lado nós sofremos com a ausência do amor, por outro lado nós sofremos com a sua presença. Amar significa sofrer. Amar significa enfrentar possibilidades de sofrimento e risco. E para aqueles que querem preservar o seu coração, a alternativa é me isolar, me separar, para não me envolver com ninguém. Meus irmãos, essa é a crise do vazio da nossa sociedade. Essa é a profundidade do abismo que nós estamos vendo. E talvez você esteja aqui hoje e você mesmo experimente isso. Você olha para suas experiências de amor que foram traumáticas. Talvez você olhe para pessoas que te feriram. Talvez você sinta essa experiência de perto. Mas a grande tragédia dessa geração é que por não encontrar um amor realmente verdadeiro, ele se entrega a formas distorcidas de egoísmo e de auto-amor, que segundo o próprio C.S. Lewis, essa alternativa é o inferno. Mas ele aponta para um lugar interessante. Ele diz: tirando o céu, o único lugar onde o seu coração vai ser protegido é o inferno. Tirando o céu. Talvez exista uma alternativa. Talvez exista uma nova oportunidade, uma nova perspectiva. Talvez exista um caminho melhor.
E a pergunta que nós temos que nos fazer então é: como é que o Evangelho de Cristo Jesus vai nos ajudar a lidar com uma vida sem experiência real de amor? Como é que nós vamos fazer isso e como é que nós vamos enfrentar esse dilema? E para tentar responder esse problema, nós vamos olhar para essa oração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, ele vai se derramar diante de Deus e apresentar a sua oração. E nessa oração, nós vamos observar que o ponto de partida para lidar com o vazio da alma é um relacionamento com o próprio Deus. E nesse relacionamento com o próprio Deus, nós vamos descobrir a experiência real do seu amor. E isso vai redimir e restaurar pessoas quebradas como eu e você, que buscamos a experiência de um amor real, mas que nós não vamos encontrar do nosso lado. Nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Nós só vamos encontrar verdadeiro amor, real, profundo, redentor, que cura o vazio da nossa alma em Cristo Jesus. O primeiro elemento dessa oração é que, para pessoas que estão sofrendo, para pessoas que estão enfrentando os seus desafios, o apóstolo Paulo vai dizer, e ele começa com isso, ele começa com pessoas como eu e você, que nós precisamos de um fortalecimento interior realizado por meio do Espírito. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele olha para mim e para você, ele vê pessoas que são quebradas, frágeis, vulneráveis. E por mais que a gente tente disfarçar as nossas vulnerabilidades e fracassos, até mesmo as nossas fraquezas, nós somos assim. E é por isso que na sua oração ele diz o seguinte: por essa razão, eu ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. E ele diz: eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele fortaleça poderosamente no seu íntimo, por meio do seu Espírito. O ponto de partida da oração do apóstolo Paulo é o seguinte: nós somos fracos e nós precisamos ser fortalecidos. Mas ele diz, nós precisamos ser fortalecidos no seu íntimo. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com o fortalecimento do nosso íntimo? Talvez uma outra maneira de dizer isso, de uma maneira que seria mais fácil para nós entendermos, seria que ele os fortaleça poderosamente no seu ser interior. A linguagem do apóstolo Paulo de ser interior não é exatamente uma linguagem que nós usaríamos, mas pelo menos nós conseguimos entender. Nós falamos sobre a nossa pessoa em termos de ego, querendo dizer a nossa identidade, a nossa real percepção de nós mesmos, que é algo interior, é algo que nós temos dentro de nós. Na linguagem bíblica, isso significa o nosso coração. Ele está descrevendo tudo aquilo que eu posso pensar, fazer, tudo aquilo que envolve os aspectos interiores do meu coração, o meu ser interior. Qualquer uma dessas coisas, pode ser o meu centro humano, pode ser coração no sentido bíblico, pode ser o lugar das minhas emoções, o lugar que governa as minhas decisões, os meus desejos, as minhas reações. Ser interior é isso. E o que é um ser interior fragilizado? O que é um ser que precisa ser, um ser interior que precisa ser fortalecido? Meus irmãos, se o ser interior é alguma coisa que descreve os meus aspectos mais internos, as minhas emoções, a minha vontade, os meus desejos, o ser interior fragilizado pode ser marcado por insegurança. Pessoas que têm identidade colocada no lugar errado, assim, uma identidade estável, elas podem manifestar fragilidades, constante necessidade de validação, medo excessivo de rejeição, inveja de outras pessoas. Pessoas que têm emoções desreguladas, como raiva, tristeza, ansiedade, medo. Nós reagimos de maneira exagerada com ressentimento crônico de outras pessoas. Às vezes nós podemos manifestar com vontade vacilante, dificuldade de tomar decisões, de manter compromissos. Nós desistimos de maneira muito fácil, nós procrastinamos. Mas talvez o pior de todos seja uma falta de resiliência espiritual. Quando nós enfrentamos as dores e os sofrimentos que a vida nos impõe, e nós escolhemos a fuga.
Meus irmãos, todos nós já passamos por situações assim. De repente o trabalho superaquece. Novas decisões precisam ser tomadas, novas reuniões são feitas, mais horas de trabalho. Aumentam-se as horas de trabalho, diminuem-se as horas de descanso. A primeira coisa que nós fazemos é nós removemos tudo o que nos leva para perto do Senhor. Nós olhamos para o grupo pequeno e falamos, diante do meu salário, diante das reuniões que eu tenho que fazer, não posso no grupo pequeno. Porque o meu relacionamento com os meus irmãos é menos importante que o meu trabalho. Eu tenho escola bíblica dominical, não vou, porque escola bíblica dominical, domingo é o único dia que eu descanso. Estar na igreja é exaustivo, é cansativo, eu preciso fazer outra coisa. Eu não vou no culto, porque o culto eu posso assistir da minha casa, eu posso ver a pregação depois no meu horário, eu coloco no meu carro. E o que você fez? Você fez exatamente o que esse mundo espera que você faça. Que você se isole de relacionamentos e você se distancie de pessoas. E quando você se distancia de pessoas e começa a se sentir solitário, você deixa de experimentar amor genuíno em relacionamentos reais. Essa crise que a cultura tem, nós enfrentamos quando o nosso ser interior é fragilizado. Quando nós estamos enfraquecidos na nossa fé, nós vacilamos. É por isso que a oração de Paulo fala sobre esse fortalecimento. O ser interior frágil é alguém que vai estar vulnerável às pressões do mundo, dominada por seus afetos, desconectados da fonte de poder espiritual. O ser interior fragilizado e vulnerável. Talvez a sua fuga não seja o distanciamento dos irmãos. Talvez a sua fuga seja dominado pelas suas paixões. Você se entrega para a pornografia. Talvez dominado pelas suas paixões, você se entrega à maledicência e à amargura, porque as suas emoções estão controlando quem você é. E você deixa de experimentar a graça de Deus. Deixa de experimentar um amor genuíno. E se entrega a uma vida de separação e solidão. O apóstolo Paulo, quando ele olha para os seus irmãos do passado, ele diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos. Ele sabe que nós precisamos ser fortalecidos. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe da quantidade de coisas que pode tomar lugar no nosso coração e nos separar do Senhor. E quando nós nos separamos do Senhor, nós nos separamos de pessoas e deixamos de desfrutar da presença dEle e do amor dEle de uma maneira real. E aí talvez você pergunte, como é que eu faço isso? Então, como é que eu tenho o meu ser interior fortalecido? E o apóstolo Paulo diz, isso é um milagre. Que Ele fortaleça poderosamente no seu ser interior por meio do seu Espírito. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que se nós não tivermos relacionamento íntimo com o Senhor, se nós não estivermos andando com Cristo Jesus, nós não seremos fortalecidos pelo Espírito dele. O apóstolo Paulo não está dizendo, olha, o segredo para o fortalecimento do seu ser interior é A, B, C. Não, ele diz, é entrega. É completa rendição diante de Cristo. É uma decisão de se entregar e dizer, Senhor, os meus afetos, os meus desejos são frágeis. Eu estou sujeito a todo tipo de tentação. Eu estou sujeito a todo tipo de desvio da Tua palavra. Eu reconheço isso diante do Senhor e eu peço que o Seu Espírito fortaleça o meu coração. Que o Teu Santo Espírito fortaleça esse ser interior fragilizado e vulnerável que eu tenho. E meus irmãos, nós sofremos de maneiras diferentes. Alguns vão ser dominados por suas emoções, outros serão dominados pelos seus projetos. Seja como for, somos todos dominados por aquilo que nos afasta do Senhor. E nós precisamos da ajuda dEle. É por isso que Ele ora para que o nosso interior seja fortalecido. Porque nós só vamos enfrentar o vazio da vida contemporânea e a solidão que Ele nos oferece por meio da graça. Somente o Senhor, pela graça dEle,
pode nos oferecer libertação e cura. Meu irmão, se você está enfrentando constante cansaço, se você está enfrentando na sua mente constante falta de vontade por fazer coisas, se você está constantemente buscando razões para procrastinar no seu trabalho, se você está fugindo do seu trabalho para dar vazão aos seus desejos sexuais através da pornografia na internet, se você está fugindo de relacionamentos, meu irmão, você precisa de ajuda espiritual. Não é só descanso, não é só férias, não é só isso que vai resolver o seu problema. Existe uma desconexão com o Senhor que precisa ser reconhecida. Você precisa se entregar a Deus dizendo: Senhor, fraco e vulnerável, mas eu estou buscando a Tua presença porque eu preciso de cura e redenção. Eu preciso do Teu amor, da Tua graça, do Teu Espírito na minha vida. Meus irmãos, nós precisamos ser fortalecidos interiormente, senão nós vamos cair nas mesmas ciladas que nós vemos os nossos amigos aí fora vivendo. E nós seremos desconectados do Senhor, desconectados uns dos outros, sozinhos e solitários. Nós vamos viver uma vida amarga, uma vida vazia, sem experiência real de amor. Porque experiência real de amor exige relacionamentos reais. E relacionamentos reais são todos difíceis. Todos eles. Mas quanto mais difícil, mais quebrado, mais pecador, mais amor é necessário. Não menos amor. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no seu segundo elemento, vai enfatizar que nós precisamos estar alicerçados no amor por meio de Jesus Cristo. Nós não vamos conseguir enfrentar o vazio da nossa cultura, a fraqueza do nosso ser. Nós não vamos enfrentar esse mundo somente por meio do Espírito. Nós precisamos de uma experiência genuína de amor. Nós precisamos experimentar um amor verdadeiro, profundo. Nós precisamos ser mergulhados em um tipo de amor que nós não encontramos em nenhum lugar. É por isso que a oração de Paulo continua dizendo: olha, essa oração que eu faço por vocês, para que vocês sejam fortalecidos. Ele diz: eu faço isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês. E você fala: ei, espera um pouquinho, eu sou crente. Eu lembro, eu levantei minha mão na salinha dos cordeirinhos de Jesus da tia Patrícia. Eu tinha 6 anos, eu recebi Jesus no meu coração. Meus irmãos, a linguagem receber Jesus no seu coração, que às vezes a gente usa com crianças, não é uma linguagem neotestamentária para salvação. Nós temos a linguagem de receber a Cristo como Salvador no Novo Testamento. Mas essa ideia de que Deus está no seu coração, de que Cristo está no seu coração, essa é uma linguagem que nós usamos para facilitar o entendimento das crianças, mas nós confundimos outras coisas. Salvação é pela fé. Cristo Jesus nos oferece isso. E nós recebemos como um presente da graça de Deus. Mas, meus irmãos, é possível desfrutar da graça salvadora de Deus e viver sem Cristo no seu coração. É possível que no seu coração tão duro e fechado, Cristo já não encontre mais lugar para você. É possível que, tendo conhecido o Evangelho que te salvou, e a salvação que te transformou, você seja ingrato o suficiente para rejeitar a presença de Cristo. Da mesma maneira que o seu ser interior precisa ser fortalecido pelo Espírito, o nosso coração precisa da presença de Cristo Jesus. Essa palavra, habitar, é mais do que somente estar por perto. O apóstolo Paulo quer dizer senhorio. Essa palavra utilizada pelo autor aqui significa possuir. Paulo vai dizer isso em Gálatas: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E ele está dizendo: a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É na experiência real do amor de Cristo Jesus que Paulo vai dizer: eu abro mão de tudo o que eu quero, de todos os meus planos, eu abro mão para que Cristo seja tudo o que eu preciso. Cristo seja vivo em mim.
Cristo habitar no coração é um ato de rendição, meus irmãos. É um ato de entrega. É crer na suficiência de Cristo Jesus nas nossas vidas, em todas as áreas da vida. Porque não é uma questão de esforço, é uma questão de confiança. É esperar de Cristo poder, capacitação e sabedoria para a vida, especialmente onde o nosso ser interior é frágil. Paulo está falando, é uma metáfora de intimidade, de governo, de comunhão. Mas mais interessante é que a habitação de Cristo no nosso coração, ele é o exato oposto do vazio da nossa sociedade. Esse vazio que as pessoas têm, e que eventualmente nós usamos, a expressão, um vazio do tamanho de Deus no nosso coração, é exatamente isso. Esse vazio de significado, de propósito, é a ausência do desfrute de um amor genuíno, como o que Cristo nos oferece. O nosso mundo, cruel e traiçoeiro, sempre oferece amor de maneira condicional. Eu te amo se. Eu ofereço amor se. Os nossos relacionamentos, muitas vezes transacionais, eles oferecem condições demais. Por isso que relacionamentos são sofridos e difíceis. Mas quando Cristo Jesus habita no nosso coração, e nós entendemos a grandeza e a beleza do amor que Ele tem por seres humanos quebrados como eu e você, que Ele não pediu nada em troca, que Ele fez isso de maneira sacrificial e sem condição nenhuma, nós entendemos o que é um amor incondicional. Esse amor incondicional é o amor que o nosso coração deseja. Esse é o anseio mais profundo da nossa alma. Alguém que nos ame como nós somos. Alguém que nos ame apesar de nós. Alguém que nos ame de tal maneira que substitua o vazio que existe no meu coração. Uma presença de um amor que transborda na minha vida. Meus irmãos, todos nós nascemos ansiando esse amor que nos recebe. Todos nós esperamos por isso, e talvez você tenha esperado desse amor nos seus pais, e eles falharam com você. Talvez você tenha esperado isso nos seus relacionamentos amorosos, e eles falharam com você. Talvez você tenha esperado isso no seu casamento, e o seu cônjuge falhou com você, porque nós somos incapazes de oferecer isso para outra pessoa. Não tem nenhuma conquista no mundo que vai resolver isso. Não tem nenhum salário, não tem nenhuma promoção, não tem nada que possa substituir esse vazio que existe no nosso coração, senão um amor que é grande o suficiente para transbordá-lo. Um amor que oferece relacionamento genuíno, de verdade. Meus irmãos, em Cristo Jesus, nós nunca estamos sozinhos nem abandonados. Ele habita o nosso coração. Ele transforma a nossa vida. E porque Ele transforma as nossas vidas, nós podemos nos abrir para outros relacionamentos. Isso não significa que de repente os nossos pais serão perfeitos. Isso não significa que os nossos cônjuges serão perfeitos, ou que os nossos filhos vão ser perfeitos. É que quando eles nos frustrarem, nós não vamos ficar decepcionados, porque o nosso coração está firmado em Cristo Jesus. E todos os outros seres humanos que nós vamos encontrar, falhos como nós, não vão nos surpreender quando nos apresentarem um amor condicional. Não vão nos surpreender quando traírem a nossa confiança. Por quê? Porque quando nós temos o amor de Cristo Jesus à nossa disposição, nós temos tudo o que nós precisamos para enfrentar frustrações e problemas da vida. Tudo o que nós precisamos. É por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo, eu falo isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que vocês estejam arraigados e alicerçados. São duas figuras de sustento, são duas figuras diferentes que descrevem fundamento. Vocês vão ter fundamento para a vida de vocês, vocês vão estar alicerçados, vocês vão estar firmes em Cristo Jesus. E vocês vão estar firmes no amor dEle.
E como que é o amor dele? Ele diz o seguinte: assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo Jesus é largo o suficiente para todos nós, é profundo o suficiente para os nossos pecados, é alto o suficiente para nos levar até o Senhor. Nós temos no amor de Cristo Jesus tudo o que nós precisamos. Meus irmãos, as interpretações desse versículo são as mais variadas possíveis. Existem várias tentativas de explicar esse texto, mas entenda o seguinte: o que Paulo está usando como figura de linguagem aqui não tem ninguém que possa ficar fora, não tem ninguém que não possa estar mergulhado nesse amor. Meus irmãos, nós podemos conhecer com todos os santos, com os nossos irmãos, o amor de Cristo Jesus. Nós podemos conhecer com todos os nossos irmãos quão grande é o amor dele. Quando que isso acontece? Quando nós seremos fortalecidos pelo Espírito. Quando Cristo habita em nosso coração. O Senhor tem a intenção de redimir e curar as arestas da sua vida. E Ele vai fazer isso oferecendo o próprio Espírito de Deus e a presença do próprio Cristo. E quando nós entendemos isso, nós seremos finalmente satisfeitos. Meus irmãos, não tem nada mais latente no nosso coração do que o desejo por satisfação. Nós buscamos satisfação por todos os lados. A nossa satisfação, a nossa busca por satisfação aparece na nossa indulgência. Quando nós estamos cansados, nós consumimos de maneira indulgente seriados de TV. Nós temos palavras específicas para tratar da indulgência do nosso coração. Nós educadamente chamamos de maratonar séries. Nós vemos durante horas alguma coisa que tire a minha mente do trabalho. E você termina insatisfeito. Você buscava descanso, sai cansado. Você buscava um momento de diversão e entretenimento, e a série era ruim. Você sai frustrado, chateado. Nossa indulgência aparece no modo como nós vamos comer sem fim. Esses dias eu estava vendo um meme que muito me define, que era um homem saindo do mercado com uma garrafa de vinho, e a mulher pergunta assim: você quer passar no débito ou no crédito? E a pessoa responde: no mérito, por favor. Eu mereço um descanso hoje, eu trabalhei muito. Agora eu vou buscar satisfação. Agora eu vou buscar plenitude e satisfação. Minha casa em silêncio, sem crianças gritando, sem cachorro do vizinho. Tudo pronto para mim. Meus irmãos, não tem nada nesse mundo que vai satisfazer sua alma. Não tem série que vá satisfazer o seu coração. Não tem vinho que seja suficiente para te oferecer essa satisfação. Mas se o ser interior, nosso ser interior, for fortalecido pelo Espírito, se Cristo estiver habitando no nosso coração e nós desfrutarmos desse amor genuíno e verdadeiro, olha só o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: então vocês conhecerão esse amor que excede todo entendimento. Meus irmãos, é um amor que excede tudo o que nós conhecemos. Não tem Wikipedia disponível no mundo para descrever esse amor. Não tem conhecimento disponível na galáxia para descrever esse amor. E quando nós somos fortalecidos por Deus, quando nós desfrutamos da presença de Cristo, nós ganhamos conhecimento de um amor que transcende toda a nossa capacidade de entender, e então nós ouvimos: para que vocês sejam plenos, cheios da plenitude de Deus. Meus irmãos, o que significa ser cheio da plenitude? Cheio da plenitude. Plenitude já é cheio. Plenitude já é tudo. É cheio de tudo, é tudo de tudo. É uma linguagem que o apóstolo Paulo usa para descrever
que tudo o que você precisa em termos de satisfação vai ser encontrado. Ser completamente cheio até transbordar, não existe mais espaço vazio. Se você pensa que o seu ser interior reflete a sua capacidade cognitiva, estar pleno de Deus significa que a sua mente vai encontrar a verdade. O seu ser interior vai descansar. Suas emoções vão encontrar segurança. Porque a plenitude da presença de Deus vai te dar estabilidade. A vontade vai encontrar direção porque Deus tem um propósito para a sua vida e Ele já te dirigiu. Você vai encontrar, sua identidade vai encontrar fundamento. E na plenitude de Deus, você vai descobrir o fim do seu vazio existencial. Tudo que você procura, tudo que o teu coração anseia, tudo que no fundo você deseja e busca em coisas erradas e falíveis, é um indicativo de que você foi criado à imagem de Deus, de que você foi criado por Deus, e você só vai encontrar satisfação e descanso quando você estiver cheio da plenitude divina. Nosso coração só encontra descanso quando ele descansa em Deus. Meus irmãos, essa crise que nós vemos em volta de nós, esse vazio, essa solidão, esse amargo distanciamento que nós vemos entre pessoas, acontece especialmente porque essas pessoas ainda não conhecem a Cristo Jesus. Porque quando elas realmente encontrarem a Cristo Jesus, e elas puderem ser verdadeiramente fortalecidas no seu interior, elas serão transformadas de dentro para fora, do ser interior para a vida. E meu irmão, essa é a graça que Deus te deu. Essa é a bênção que Deus ofereceu para você. Você pode ter o seu interior fortalecido pelo Espírito. Você pode desfrutar da presença de Cristo Jesus no seu coração. Você pode desfrutar hoje de um amor que te envolva, um amor genuíno, um amor real, que transforme a sua vida. E você vai poder encontrar plena satisfação para a sua vida. Observe que Paulo não ora nenhuma vez para que Deus mude o mundo. Nesse momento, Paulo não falou nenhuma palavra sobre mudar as situações, as circunstâncias. Ele ora como prisioneiro de Cristo, ele está numa cela, sem projeto, sem proposta de vida, preso, incapaz de fazer qualquer coisa, mas desfrutando do fortalecimento do Espírito, da presença de Cristo e da plenitude de Deus. Paulo, sozinho na sua cela, não desfrutava de solidão. Trancado, trancafiado, contra a vontade, seguro em Cristo. Ele não era prisioneiro de César. Ele era o prisioneiro por causa de Cristo Jesus. E porque ele era prisioneiro de Cristo Jesus, as circunstâncias não importavam tanto assim. Meus irmãos, a verdade é que o Evangelho nos apresenta um modo de viver completamente diferente. E nos oferece recursos para desfrutar dessa vida. Recursos para desfrutar de uma vida completamente transformada. Recursos para enfrentar os desafios da nossa cultura. Nós temos em Cristo Jesus os recursos necessários. Mas nós não podemos deixar de buscá-lo. Nós não podemos deixar de nos entregar a Cristo. O que nós aprendemos quando nós lemos essa oração do apóstolo Paulo? Bom, antes de mais nada, nós aprendemos que nós recebemos poder do Espírito Santo para enfrentar o vazio e sermos renovados de dentro para fora, meus irmãos. O Espírito pode transformar a nossa vida de dentro para fora. E nós precisamos nos entregar para desfrutar desse poder. Nós lembramos que Cristo se torna o centro da nossa vida, preenchendo o nosso coração com amor, segurança e direção. E por fim, que nós somos plenamente satisfeitos em Deus,
com cada aspecto do nosso ser interior preenchido pela sua presença. Meus irmãos, você pode olhar para esse texto e dizer o seguinte: isso parece bom demais para ser verdade. Isso parece muito mais do que eu poderia pedir. Isso parece muito além do que eu iria falar com o Senhor. E é por isso que eu quero terminar essa pregação lendo o final da oração do apóstolo Paulo para vocês. Ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Se você acha que foi muito o que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui, lembra que Deus pode fazer infinitamente mais que isso aqui na sua vida. Infinitamente mais. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra nos apresenta com clareza a grandiosidade do Teu amor. O amor que nós sentimos falta, Senhor. O amor que o nosso coração anseia. Esse é o amor que o Senhor nos ensina. Esse é o amor que o Senhor nos apresenta. E, Senhor, nós pedimos hoje que o Senhor fortaleça o nosso ser interior. Que Cristo habite no nosso coração. E nos ajude, Senhor, a desfrutar da plenitude da Tua pessoa. Senhor, que a gente possa desfrutar e sermos satisfeitos na Sua presença. Senhor Deus, fortaleça as nossas vidas, Senhor. Cura, Senhor, os nossos medos de desfrutar do amor. Cura, Senhor, os nossos medos de nos entregarmos genuinamente diante do Senhor. Não permita que as experiências ruins do passado ditem o modo como nós vamos viver diante da Tua presença hoje. E nos ajude, Senhor, a viver para a Tua honra e para a Tua glória, firmados e alicerçados no Teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.